Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Edilson Ferreira e eu ajudo implantodontistas a obter segurança e previsibilidade com seus implantes dentários. Estamos na sequência de lives, né? As lives diárias são 2 lives por dia. São lives de aquecimento, então, para a Semana da Cirurgia Guiada. Essas lives não ficarão gravadas, não ficarão disponíveis, então eu recomendo que você acompanhe lá no meu canal do Telegram, no canal da Semana da Cirurgia Guiada, que lá a gente está postando todos os dias, todos os temas das lives, né? A primeira live sempre às 7h30 da manhã e a segunda live às 17h30. A gente sempre busca fazer uma live da manhã, uma oportunidade, né, de você utilizar a implantodontia digital, a técnica da cirurgia guiada. Eu sempre falo que são vários pontos, né, vários benefícios, várias oportunidades que você tem quando você utiliza a técnica. Então, essas lives, né, são conteúdos para que você possa, então, formar já uma base, mesmo que você já utilize a cirurgia guiada, são temas que são pertinentes, né? E na live da tarde, às 17h30, sempre uma objeção, sempre abordando uma objeção, né, em relação à implantodontia digital ou à cirurgia guiada. Então, esses temas vão conduzir, né, para que vocês possam participar na semana que vem, na Semana da Cirurgia Guiada, com os conceitos já pré-estabelecidos, já pré-definidos. Então, você, muitas vezes, quando você vê a técnica, né, de uma maneira com poucas informações, para que você possa se decidir se está na hora de você usar, quais são os benefícios da técnica, muitas vezes surgem dúvidas, né? Então, as lives não ficam gravadas, então é importante que você participe, né? Você que está participando, que vai participar, que está cadastrado para participar lá da Semana da Cirurgia Guiada, tá certo? Se você ainda não se cadastrou, se cadastre, o link da Semana da Cirurgia Guiada está na minha bio lá do Instagram, tá certo? É só você deixar o seu e-mail e eu vou te enviar um e-mail de confirmação para que você possa, então, o quê? Confirmar a sua participação, receber um link para que você possa, então, participar das aulas da semana que vem, na Semana da Cirurgia Guiada. E essas lives, né, são conteúdos, né, serão 10 horas de conteúdo, 10 a 12 horas de conteúdo, sempre abordando, então, uma oportunidade e uma objeção, uma oportunidade e uma objeção, sempre para que você possa, então, formar a sua opinião. E não ouvir alguém que muitas vezes não usa a técnica, que não sabe dos benefícios, tá certo? A live de agora à tarde, então, tá certo? Vou precisar investir muito para entrar na implantodontia digital, né? Vocês estão me acompanhando desde ontem, né? E para quem me acompanha nas redes sociais, aliás, eu já convido também para que vocês possam me acompanhar tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no canal do YouTube, tá joia? Todos os dias sai um conteúdo a respeito de implantes dentários ou da técnica de cirurgia guiada, sempre mostrando, né, onde é que pode o que te trazer benefícios, onde é que você pode evitar problemas. Então, são conteúdos gratuitos diariamente, abordando sempre a técnica de cirurgia guiada, tá joia? Daiane, está saindo certo aí? A Daiane está sempre comigo, é a pessoa que trabalha comigo aí, que prepara tudo aqui para mim, tá joia? Tá tudo certo, Daiane? Pessoal, se tiver pergunta, vocês podem perguntar. Eu vou responder aqui no final da live. Se não der para responder na live, tá certo? Como as lives não estão ficando gravadas, não estão ficando disponíveis, eu vou pegar alguma pergunta que eu não responda, tá certo? E posso responder tanto pelo meu Instagram ou mesmo na semana que vem, na Semana da Cirurgia Guiada, tá joia? Então, o que você precisa entender na implantodontia digital? Hoje pela manhã eu falei, né, quais são então os 3 fatores ou 3 mudanças que você pode fazer para que você possa se posicionar no mercado de trabalho, né? Você possa ter. E aí surgem já as dúvidas, né? Poxa vida, mas o que é implantodontia digital? Será que eu preciso investir muito? Né? O que eu preciso investir? Será que eu preciso comprar um scanner para fazer implantodontia digital? O que eu preciso ter para fazer? Então, o que você precisa entender? Primeiro, o que é implantodontia digital, né? Quais são as ferramentas necessárias para que você
pratique para que você faça a implantodontia digital aí na sua prática clínica diária, tá certo? Então, a implantodontia digital, vamos fazer um paralelo. Você precisa, então, na técnica convencional, você faz um planejamento reverso. Então, a técnica convencional que eu, Edilson, classifico como implantodontia analógica, né, que é a técnica que você usa, técnica cirúrgica convencional. Então, você vai fazer o quê? Você faz o preparo do seu paciente fazendo o quê? Uma técnica de moldagem, um enceramento diagnóstico e um planejamento reverso. Tá? E na implantodontia digital? Qual é a diferença, grosso modo? Na implantodontia digital, você vai fazer o quê? Um planejamento virtual. Em vez de você fazer um planejamento fora, né, vamos dizer assim, fora da boca do seu paciente, com as informações que você tem de uma tomografia e de um enceramento, o que aconteceu? Caiu já? Eu coloquei o tema de ontem. Então, atualiza aí, por favor. Tá? Então, na implantodontia analógica, você faz o quê? Você faz um planejamento reverso e todas as decisões são tomadas no momento operatório, no momento da tua cirurgia. Na hora que você expõe o campo operatório, ontem eu já mostrei, ontem de manhã, ontem à tarde, então você toma essas decisões. Quais são as decisões? Ponto de ataque, inclinação de perfuração, né? Profundidade de implantes, tá certo? Gerando, que nem ontem eu já falei um pouco de estresse, eu falei de como você evita isso. E na implantodontia digital, a maioria das decisões são tomadas aonde? No ambiente de um software. E aí já começa, né? Aí o implantodontista começa a ter as dúvidas. Poxa vida, mas aí eu preciso ter um software, eu preciso ter um scanner. O que eu preciso ter para entrar na implantodontia digital, para executar a implantodontia digital? Então, a live de agora à tarde é justamente para mostrar que a única coisa que você precisa para entrar na implantodontia digital é você ter um kit cirúrgico específico para executar a técnica de cirurgia guiada, se você for usar a implantodontia digital ou o fluxo total até da parte cirúrgica, tá bom? É importante a gente frisar bem isso aí. Então, o que é que você vai precisar para fazer o seu planejamento virtual? Você precisa primeiro de um software, né? E os softwares podem ser pagos ou podem ser gratuitos. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Eu só estou fazendo uma explanação para que vocês possam entender, tá joia? Um software. Então, pera lá, Edilson, eu preciso sair. Eu vou fazer um planejamento virtual no ambiente de um software, no ambiente digital. O que eu preciso? O que você precisa é alimentar o software. Você levar as informações do seu paciente para o interior de um software. Então, isso é fundamental. Então, o que você precisa? Um software. Segundo, alimentar esse software através da imagem de uma tomografia e de um escaneamento. Segundo, manipular o software, Você planejar, fazer o seu planejamento virtual. Depois você vai imprimir um guia cirúrgico e, por último, você vai ter o quê? Um kit para fazer a extração dos seus implantes. Então, é isso que a gente vai falar na live de hoje, para que você saiba, porque muitas vezes a principal objeção quando a gente fala de implantodontia digital para o implantodontista é a necessidade de altos investimentos. O que eu falo é assim, você não precisa de altos investimentos. O principal ponto que você precisa é virar a chave, é pensar digitalmente. Não quer dizer que você precisa ter um scanner aí na sua clínica, tá certo? Não quer dizer que você precisa ter um tomógrafo na sua clínica. Você não precisa ter um software também, tá certo? Eu vou mostrar tudo isso nessa live de agora à tarde, tá bom? Então, o que você precisa para entender que não é necessário altos investimentos para você entrar na implantodontia digital? É só você entender a técnica. Então, primeiro ponto, virar a chave. Lembra que eu estou falando todos os dias, eu bato nessa tecla. Primeiro ponto, para você usar a implantodontia digital ou a técnica de cirurgia guiada, é você reconhecer a necessidade de evolução ou de melhorar. Se você não está satisfeito com a implantodontia que você está executando, com a implantodontia analógica, se você quer ter mais segurança, se você quer ter mais precisão, previsibilidade, é só você entender a técnica e começar a utilizar.
Simples assim? Simples assim. Você precisa entender a técnica. Não adianta só você fazer um curso de credenciamento em cirurgia guiada, entender o funcionamento das peças, né? Pega para mim um kit de cirurgia guiada, por favor. Lá, vê com a Thaís. Entender só como é que vai funcionar as peças. Você precisa entender da implantodontia digital. Como alimentar o software, né? Como transferir as informações do mundo real do seu paciente para o interior de um software, para que depois você receba o quê? Um guia cirúrgico impresso numa impressora 3D, tá? Que vai te orientar na sequência de perfuração e instalação dos seus implantes. Então, isso é super tranquilo, mas precisa, primeiro, virar a chave e, segundo, entender a técnica. Então, preciso de altos investimentos para entrar para a implantodontia digital? Não. A única coisa que você precisa é virar a chave, querer evoluir, e vai ter que investir. Se você for chegar no fluxo completo para a cirurgia, né, que é o nosso objetivo na semana que vem, que é você entender o benefício da técnica da cirurgia guiada, que ela vai te trazer, né, que ela vai te dar na tua prática clínica diária, né, no atendimento do seu paciente, né? Então, esses são os benefícios. É isso que eu quero com essas 10 lives, é quebrar essas objeções, mostrando as oportunidades que você tem, né? Deixa aqui, obrigado, que depois eu vejo. Para que você possa entender, né? E não ter essa objeção por imaginar, né? Ah, não, eu não vou nem ver a técnica de cirurgia guiada, não vou nem ver implantodontia digital, porque eu preciso comprar um scanner. Você não precisa comprar um scanner, não precisa ter um tomógrafo. Então, é isso, justamente isso que a gente vai estar falando hoje para vocês, tá bom? Joia? Deixa eu compartilhar, então, a minha tela. Marca o tempo para mim, só, Daiane, por favor. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Espera lá um pouquinho. A Daiane faz aqui. Pessoal, se já tiver alguma dúvida, já pode me mandar aí, tá? Deixa eu só... Daiane, você mexeu aqui e tirou a minha aula aqui da posição que eu ia. Deixa eu só achar minha live aqui. A minha live não, a minha aula agora, gente. Deixa eu ver. Só um minuto, tá? Pessoal, que eu já volto aqui. Você fechou a aula, Daiane. Deixa eu achar aqui. Aqui. Beleza. Eu só vou... Estou só abrindo a aula novamente, pessoal, para que a gente possa, então... Assim que a aula estiver aberta, eu já compartilho a tela com vocês. E aí a gente começa, então, a nossa live. Tá joia? Então, para você começar na implantodontia digital, né, você não precisa... Para você entrar na implantodontia digital, você não precisa de altos investimentos, não. Você pode ficar bem tranquilo. Tá certo que você vai entender isso agora aqui. Eu vou mostrar isso para você, né, justamente para que você possa quebrar essa objeção. Tá bom? Vamos lá, nós estamos abrindo a aula aqui. Tá joia? Se tiverem alguma pergunta, manda. Não, está abrindo aqui, ele está pensando. O computador está pensando aqui ainda, gente. Mas daqui a pouquinho ele vai... Ele já abre aqui, tá joia? Então, eu vou falando com vocês aqui. Primeiro ponto que você precisa entender, né, dentro da implantodontia digital. O que você precisa, né? Quais são as ferramentas que precisam estar disponíveis? Um outro ponto que muitas vezes os profissionais têm dificuldade, nós estamos ao vivo aí, né? Tá certinho, tá? Software, existem os softwares gratuitos e existem os softwares pagos. Qual é a minha recomendação? Você precisa comprar um software para executar a implantodontia digital? Não, você não precisa comprar um software, né, para executar a implantodontia digital. Você pode fazer o seu planejamento? Pode. É necessário você executar o seu planejamento? Não. Você tem um serviço hoje, vamos dizer assim, das centrais de planejamento, que elas podem fazer esse tipo de trabalho para você prestar esse serviço.
Um ponto que é bem interessante para que a gente possa esclarecer é o seguinte. Tá, Edilson, beleza, você está me falando que eu não preciso. Ótimo. Eu não preciso fazer o meu planejamento, eu posso usar uma central de planejamento. Mas e na central? Só ver o que está saindo na tela para mim, por favor. Tá, a minha imagem? Tá certo, tá. Computador é que nem gerente de banco, gente. A hora que a gente precisa, né, ele falha. Então, está baixando aqui, ele está buscando ele está buscando a aula, porque como foi fechada, ela está lá no iCloud. E aí, só um minuto, vamos ver se ela vai abrir, senão a gente vai continuar. Tá? Ela não vai abrir. Ela está aqui. Deixa eu colocar ela aqui na... Vamos ver se ela abre agora. Não. Vamos ver. Tá, pessoal, então vamos lá. Vamos continuar sem imagem mesmo, enquanto o computador vai pensando, tá bom? Então, o que você precisa para a implantodontia digital? Um software. Você precisa alimentar o software. Aqui, parece que agora vai abrir. Espera só um pouquinho. Opa. Não vai abrir. Não pode fechar a aula, se fechar. Pessoal, então o que é que a gente precisa para a gente poder participar ou para poder entrar para a implantodontia digital? Software, né? Precisa o quê? Alimentar esse software com um conjunto de dados, um conjunto de imagens do nosso paciente, através de uma tomografia, o DICOM de uma tomografia e o STL de um escaneamento, tá? Você precisa de uma impressora, tá certo? Para fazer a impressão desse guia, e você precisa de um kit. Agora, o que o dentista vai precisar? Ele precisa ter todos esses componentes? Não. Você precisa ter somente o kit, né? É isso que eu preciso... Deixa eu só tentar aqui mais uma vez para que vocês possam ver a imagem. Então, o que é que a gente precisa entender, né? Se eu vou precisar investir muito para entrar na implantodontia digital, eu preciso... Tá tudo bem? Verifica se nós estamos ao vivo, se está tudo certo, se eu posso continuar. Entra no canal. Ok? Maravilha. Então, como eu estava falando com vocês, né, infelizmente eu tive que derrubar a live porque a aula não abria de jeito nenhum. Então, nós tivemos que recomeçar. Teve que criar outro link, Dani? Tive que criar outro link, mandei no Telegram. Foi criado um outro link, né, mas a gente está ao vivo lá, aqui no canal, tá certo? Então, quanto é que eu vou precisar investir? Né? Eu estava falando com você justamente o quê? Para que você responda essa pergunta para você mesmo, você precisa entender a implantodontia digital, né? E a gente tem a diferença entre a analógica, aparece a pontinha vermelha, vê para mim, analógica, convencional, que a gente usa a técnica de cirurgia convencional, e a implantodontia digital, que a gente faz o planejamento virtual e finalizamos com a técnica de cirurgia guiada, né? Agora, à tarde, a gente vai estar falando justamente o quê? O que você precisa investir para começar, então, na técnica de cirurgia guiada. Justamente para quebrar aquela objeção. Olha, eu preciso investir muito, eu preciso gastar muito, eu não posso gastar muito, esse não é o momento de eu investir. Tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Primeiro ponto. Você precisa o quê? Quando eu falo entender a implantodontia digital, é você virar a chave, né? Olha,
para que eu preciso da implantodontia digital? Eu estou usando a implantodontia analógica, está tudo certo, eu não tenho problema algum, beleza. Agora, eu falo, você precisa querer, né? Quando você vira a chave, quando você quebra o paradigma, aí você precisa responder isso aqui para você. Ó. Por que, então, se diferenciar? Eu vou entrar para a implantodontia digital para me diferenciar. Né? Para o quê? Para melhorar a minha eficiência, para a técnica cirúrgica? São perguntas que você precisa fazer para você mesmo e responder para você. Para ser respeitado pelos colegas de profissão, né? Para ser reconhecido pelos meus pacientes, pela minha autoestima, né? Para eu conseguir entregar o melhor para o meu paciente, a melhor implantodontia para o meu paciente, os melhores resultados. Ou eu preciso me diferenciar para ganhar mais. Então, olha aqui. Essa... Não aparece o vermelho? E aí agora? Ah, demora? Tá joia. Nós estamos cheios de problema hoje, hein, gente? Nossa Senhora. Tá? Então, isso é para que você possa, então, responder por que se diferenciar. Então, eu uso implantodontia analógica. Não estou satisfeito. Por que eu preciso melhorar? Por que eu preciso procurar uma outra técnica, implantodontia digital? Você responde essas perguntas. Você precisa querer para você saber. Então, eu preciso me diferenciar tecnicamente, me diferenciar no mercado, me posicionar diferente no mercado, né? Como você vai se diferenciar? Então, o que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte, hoje de manhã eu já falei sobre isso, eu vou só chamar a atenção de vocês de novo aqui, tá joia? Mercado de implantodontistas no Brasil. 95% utilizam uma implantodontia convencional, né? Está posicionado aqui no mercado. E 5% utiliza a implantodontia digital. Olha só. E menos de 3% utiliza a técnica da cirurgia guiada. Essas lives da tarde, todas serão sobre quebra de objeções, né? Mostrando para o profissional, mostrando para o implantodontista que as objeções, muitas vezes, que eles têm, não faz sentido, que está impedindo eles o quê? De ter uma melhora técnica, né? De ter menos estresse, de ter um melhor posicionamento no mercado. Então, esse é o intuito, tá certo? Dessas lives da tarde. O que a implantodontia digital nos agrega? Tecnologia. O nome já diz. A odontologia nunca esteve tão digital como está hoje, né? A gente fala de DSD, de Invisalign, de planejamento virtual para cirurgia ortognática, e na implantodontia a gente ainda está lá no analógico, na técnica convencional. E volto a falar, eu gosto de frisar bem, eu não tenho nada contra a técnica convencional. Eu procuro o quê? Utilizar hoje, eu uso a técnica de cirurgia guiada porque ela me traz vários benefícios que eu não tenho com a técnica convencional, né? E que nesse ciclo de 16 anos que eu utilizo a técnica, eu uso hoje em 95% dos meus casos, tá certo? E eu quero mostrar para vocês que você também pode utilizar a técnica de cirurgia guiada com previsibilidade, né? Independente se você faz um implante ou se você faz 10, se você faz 100 no mês. A única coisa que você precisa para conseguir isso é querer. Se você quer a mudança, se você quer a evolução, né, você vai conseguir, tá joia? Então, o que a tecnologia? Ela faz o quê? Ela desperta o desejo nos pacientes, continua sem aparecer a bolinha vermelha? O que eles querem, né? Todos os nossos pacientes hoje querem tecnologia, né? Só que você precisa mostrar a tecnologia para ele. Você precisa ofertar a tecnologia para ele. Você precisa o quê? Fazer um paralelo entre o convencional, né, e o digital, para que o seu paciente possa o quê? Enxergar valor na implantodontia que você está executando, né? Só que a tecnologia também faz o quê? A setinha aparece? Nem a setinha? Não aparece uma setinha aí? A tecnologia assusta o profissional, gente.
né? Porque muitas vezes você fala assim, poxa, eu preciso mexer no scanner, eu preciso primeiro gastar com o scanner e preciso ter a curva de aprendizado do scanner, preciso aprender a trabalhar com o scanner. Quer dizer, além de eu gastar, eu tenho que investir o meu tempo para aprender. Quer dizer, se assim eu estou resolvendo os meus casos, então, quer dizer, essa objeção muitas vezes te impede de chegar onde? De chegar naquela implantodontia que você gostaria de executar, tá certo? E assusta o profissional por quê? Poxa vida, eu vou ter que mexer num software, eu vou ter que comprar um computador novo, vou ter... Então, gente, é justamente isso que você precisa. Você precisa entender implantodontia digital para que você saiba, né, o que você precisa para entrar, para você dar o primeiro passo. É muito caro a implantodontia digital? Eu vou responder para você, não. Né? É muito difícil usar? Não, ela não é difícil de usar. Basta você entendê-la. E aí essas são as três assim, vamos dizer, objeções, aquelas três que eu falo assim, as três, esqueço o termo agora, que fica falando no teu ouvido. Ah, implantodontia digital é muito caro, né? Então, justamente no final dessa live, eu quero deixar você esclarecido quanto a isso. Que a única coisa que você precisa investir é o teu conhecimento, é o teu querer e num kit de cirurgia guiada, se você quiser ir até o final da técnica, tá bom? É muito difícil de usar. Não é difícil de usar, né? Você vai precisar mudar o seu protocolo. Se você usa a implantodontia analógica, você vai precisar o quê? Mudar totalmente o seu protocolo. Não dá para você usar a implantodontia digital pensando analogicamente, tá certo? Você precisa o quê? Enxergar aqueles benefícios, né, que a gente tem com a técnica, para que você entenda e aonde você pode agregar dentro da sua prática clínica diária. Eu sempre falo assim, ó, faz um caso, enxerga o benefício e vira a chave e muda. Tá joia? Você precisa queimar a ponte. O que eu falo de queimar a ponte é o seguinte, não dá para você ficar usando a técnica convencional, tá certo? E a técnica digital. Você vai ter que fazer um período de transição, mas você não dá para pensar analogicamente e executar digitalmente, porque senão você vai ter problema. Aí muitas vezes você vai desistir do digital para continuar no analógico, porque você está acostumado, porque você está na tua zona de conforto, tá bom? E a outra dúvida que surge para o profissional é: não vou conseguir mudar o meu protocolo. Tudo você consegue mudar, né? Basta você querer. É lógico que a mudança, ela é fácil? Lógico que não. Toda mudança é difícil, toda mudança requer o quê? Sair da tua zona de conforto. E quando você sai da tua zona de conforto, vai doer, vai ter dor, né? Não tenha dúvida quanto a isso. Só que vai piorar para depois melhorar. Por isso é que é importante o quê? Você verificar a tua necessidade. Ah, eu quero melhorar, eu quero evoluir. Aonde você quer evoluir? No que você quer evoluir? Para que você possa o quê? Medir isso. Porque eu sempre falo, não entre para a implantodontia digital ou para a cirurgia guiada só porque é bonito, ou só porque estão falando. Entre pela tua necessidade. Entre porque você quer. Se você achar que não é a hora, agora não entre. Os profissionais sempre me perguntam, né? Edilson, qual que é a melhor hora para eu entrar na cirurgia guiada? Eu falo que a melhor hora era 5 anos atrás, né? Agora, ainda está em tempo? Lógico que está, sempre há tempo, né? E a implantodontia, a odontologia pós-Covid, né, você precisa o quê? Estar preparado. Porque está todo mundo hoje com o smartphone na mão, né? Todos os profissionais, todos os pacientes estão com o smartphone. Dani, aqui está caída, ó. Está caída? Vê se está caída. Né? Muitas vezes acho que você pode deixar no 4G. Entendeu? Então é isso que você precisa
entender. Hoje a informação, o nível de informação está na mão dos pacientes. Então, muitas vezes você fala assim, Edilson, mas agora a gente não sabe como é que vai ser. Agora é a hora. Agora é a hora da mudança. Agora é a hora de você se preparar para o futuro. Você se preparar para o amanhã. Futuro lá, não é futuro lá na frente, né? Agora, enxergue o seu benefício, né? Enxergue, tá bom? Então, a implantodontia digital, você não precisa de grandes investimentos para que você possa entrar nela, tá joia? Então, aqui, ó, o que a gente precisa para a implantodontia digital, para você executar a implantodontia digital? Não quer dizer que você precisa ter isso na sua clínica. Então, nós precisamos de um software, de um scanner, porque no software, o software precisa ser alimentado. Ele precisa de 2 conjuntos de imagens para alimentação, para que possa ser feito, então, o planejamento virtual. Tá? Então, precisa de um scanner. Bom, pera lá, Edilson, então quer dizer, eu tenho que ter um scanner? Não. O scanner, você pode fazer o quê? A técnica de moldagem na sua clínica. Molda o seu paciente, encaminha para o seu laboratório vai escanear esse modelo de gesso e você tem o quê? O STL. Precisa o quê? Do DICOM de uma tomografia para alimentar o software. Você vai mandar o seu paciente aonde? Na central de radiologia. Tá? Depois de feito esse planejamento virtual, não se preocupem com esse fluxo, que não, daqui a pouquinho a gente vai mostrar isso clinicamente, para que você possa sedimentar bem isso e levar isso para a realidade clínica, que é importante. O importante é você levar para a tua realidade clínica essas informações. Precisa de uma impressora, tá certo? Para imprimir um guia cirúrgico. Você precisa o quê? De um kit cirúrgico para a instalação desses implantes. Você não consegue utilizar o kit convencional, tá certo? E você precisa, esse ponto principal, que é virar a chave para o digital. Você precisa querer, precisa virar a chave. O digital está aí, né? Nunca teve tão forte o digital quanto está hoje, gente. O dentista tinha uma resistência muito grande com informação, com o mundo online. Quantos cursos online a gente não tem hoje aí? Eu mesmo tenho um curso de cirurgia guiada online. Entendeu? Nossa, Edilson, mas um curso de cirurgia online é um curso de cirurgia online. Certo? Você recebe todas as informações na tua casa. E isso, o nosso paciente daqui a pouco vai começar a procurar, né, essa tecnologia. Olha, mas não dá para fazer digital? Isso eu respondo para vocês, porque quando eu mostro para o meu paciente aqui, né, a diferença da técnica convencional para a técnica da cirurgia guiada, ele se deslumbra, né? Então, todo mundo quer o digital, tá certo? Então, para realizar o planejamento virtual, você precisa de um software, você precisa alimentar esse software, então, com 2 conjuntos de imagens, uma tomografia, a imagem de uma tomografia, que são os cortes DICOM. Eu não vou falar muito tecnicamente aqui, hoje, tá? Eu vou ter uma live específica até o final de semana mostrando isso, o preparo do paciente, tá bom? E você vai posicionar o seu implante com essas informações no ambiente de um software, como eu falei para vocês hoje de manhã. Edilson, então, pera lá, eu preciso comprar um software para entrar para a implantodontia digital? Não, você não precisa comprar um software. Você pode utilizar o serviço de uma central de planejamento. Por quê? Qual é a desvantagem de você utilizar um software? Você pode usar, tá tudo certo. Você vai precisar o quê? Ter o seu tempo, você precisa investir tempo nesse planejamento, você precisa da curva de aprendizado de trabalhar no software, tá bom? Então você tem a central de planejamento que vai o quê? Que vai prestar o serviço para você. Eu sempre faço a analogia seguinte, seria mais ou menos como você fazer a sua prótese. E tem dentista que gosta de fazer a sua prótese. Isso tudo depende o quê? Do modelo de negócio da clínica dele. E eu respeito muito isso, tá bom? Só controla o tempo que a gente tem aula às 7 horas com um grupo de alunos, tá? Tá bom? Então, é isso que você precisa entender. Então, eu preciso alimentar esse software com 2 conjuntos de dados, ó. O DICOM de uma tomografia e o STL de um escaneamento. O DICOM da tomografia é o que? É a imagem óssea dentária e o STL é a imagem clínica e dentária. Essa imagem no ambiente do software é feito o quê?
a fusão dessa imagem. Fez-se a fusão dessa imagem para que você possa o quê? Fazer o seu planejamento virtual. Tem muito dentista que fez curso comigo, né, presencial, eu não dou mais curso presencial, e eles me ligam algumas vezes, e dizem, eu queria comprar um software, qual software que você me recomenda? Eu não recomendo você comprar um software, né? Se você quiser comprar, né, tudo certo. Por quê? Porque eu tenho software na minha clínica, aqui eu tenho 2, e eu não uso. Eu executo cirurgia guiada e não uso software, tá certo? Por quê? Porque eu sou dentista, né? Então, eu prefiro o quê? Usar o serviço de uma central de planejamento, porque eu não preciso investir no software, não preciso investir numa impressora, e eu não preciso investir na minha curva de aprendizado. E eu não preciso investir o meu tempo clínico no planejamento. Então, aquela objeção que o pessoal fala assim, olha, Edilson, mas eu não entro na técnica de cirurgia, porque eu que gosto de fazer os meus planejamentos. Gente, besteira, porque quando você utiliza uma central de planejamento, a aprovação do planejamento é sua. Você participa diretamente, né? Então, imagine, se você for comprar um software, comprar uma impressora, né? Quanto de investimento você precisa ter? Quanto tempo vai demorar para você pagar isso? Por isso que eu não falo que não vale a pena. Tá joia? Então, o correto que você precisa entender é que você precisa alimentar o software através do DICOM, de uma tomografia, e do STL de escaneamento. Ponto. E aí alimentou o software, olha só, é isso aqui que você vai ter. Ó. Você vai posicionar os seus implantes, né, fazer o seu planejamento na melhor, vamos dizer assim, no melhor posicionamento tridimensional, de acordo, olha aqui, porque tem a imagem do STL, e você vai receber um guia. Tá certo? Então, você precisa fazer um alto investimento? Não. Volto a dizer, não se assuste com isso. A única coisa que você vai precisar investir é no teu conhecimento. Tá certo? É você entender a técnica. Eu falo assim, ó, muitas vezes tem muita gente que fala de cirurgia guiada, mas não usa cirurgia guiada. Eu falo de cirurgia guiada, eu defendo a cirurgia guiada, eu difundo cirurgia guiada. Há mais de um ano eu produzo e eu distribuo gratuitamente material na internet, gratuitamente, sobre a técnica de cirurgia guiada, mostrando os benefícios, né? Porque eu acho uma judiação o implantodontista não utilizar a técnica. E aí ele não utiliza porque o tema dessa live hoje, ele acha que precisa de fazer muito investimento, né? Ele tem algumas resistências. Ele precisa, então, eu falo, volto a frisar, o que você precisa é virar a chave, tá? Então, alimentar o software, você tem os softwares pagos e tem os gratuitos. E quem vai trabalhar no software? Você pode trabalhar no software? Pode, mas não é a minha recomendação. Então, esquece, você não precisa investir no software e você não precisa fazer os seus planejamentos. Quem fará os seus planejamentos é uma central, né, que vai fazer o quê? Vai fazer todo o trabalho braçal dentro do software, de importar o DICOM, importar o STL, né, e fazer o quê? O posicionamento do implante em relação à emergência protética e estrutura óssea. E, a partir daí, fazer o desenho de um guia cirúrgico, e esse guia é impresso numa impressora 3D. Olha só, então você pode usar a implantodontia digital, olha, até aqui você está usando, você não gastou nada. Você está fazendo a mesma coisa. Você está o quê? Moldando o seu paciente. Eu vou mostrar para você como é que você faz isso analogicamente aqui, só para que você possa criar na tua cabeça aí a diferença. Então, se você faz, ó, a implantodontia analógica, você usa tomografia, planejamento reverso e um guia cirúrgico convencional, isso é a implantodontia convencional. Como é que você faz aqui, ó, planejamento reverso? Você precisa moldar o seu paciente, né? O técnico vai fazer um ensinamento diagnóstico e você vai o quê? Duplicar para ter um guia cirúrgico convencional que vai fazer a tua orientação no ponto de ataque. Tá? As inclinações, as outras decisões, todas são tomadas no campo operatório, com a imagem que você criou da tomografia que você fez uma análise. Tá? Essa é a implantodontia convencional. Beleza?
Então, olha lá, você molda o seu paciente, vai receber um guia, né? E você vai ter o quê? Os pontos de ataque que você vai fazer. Para que você faça o guia, você precisa o quê? Moldar o seu paciente e fazer um ensinamento diagnóstico. Na implantodontia digital, a mesma coisa. Só que você não precisa fazer o quê? Muitas vezes o enceramento diagnóstico. Você pode fazer o enceramento digital dependendo da central de planejamento. Então, olha, não tem investimento nenhum. E aqui você faz o quê? Você vai pagar um guia convencional para o técnico fazer, ou você vai, não, Edilson, eu não pago para o técnico, eu duplico o meu modelo e faço uma plaquinha de clareamento ali que é de graça. Tá? De graça, mas e o tempo que você levou para fazer isso? Né? Porque o nosso custo não é material, o nosso custo é hora clínica. Tá certo? Então é isso. Muitas vezes a tua hora clínica que você gastou para fazer isso aqui fez o quê? É muito mais fácil você usar o serviço de uma central de planejamento que vai te dar o quê? Um guia cirúrgico para fazer o quê? Implantodontia digital. Então vamos lá. Essa é a implantodontia analógica. Tá joia? Vamos ver o que você precisa para fazer implantodontia digital. Você precisa fazer o planejamento virtual. Para fazer o planejamento virtual, você precisa alimentar o software com 2 conjuntos de dados, ou de imagens, que é a imagem de uma tomografia e a imagem de um STL, de um escaneamento. Tá, Edilson, eu não tenho escaneamento intraoral. Você não precisa ter. Você molda o seu paciente, manda para o laboratório de prótese, e esse laboratório de prótese vai o quê? Vai escanear esse modelo e você vai obter o STL e vai encaminhar isso para a central de planejamento. A central de planejamento vai alimentar o software, né? E vai o quê? Te mandar as imagens desse planejamento. Como nesse paciente aqui, ó, que fraturou esse incisivo lateral. E a gente fez o quê? Então, alimentamos o software lá na central de planejamento. A central fez o posicionamento desse implante, né? Então, a grande diferença aqui do planejamento digital para o planejamento analógico, planejamento reverso, as decisões se dão no campo operatório, a maioria das decisões. E na implantodontia digital, a maioria das decisões se dá o quê? No ambiente virtual, em que você vai receber um guia cirúrgico. E aí muitas vezes pode estar aí na tua cabeça, mas eu vou ter precisão, eu posso confiar? A gente vai falar nisso nas próximas lives também, tá joia? Para que você possa. E aí a gente recebe o quê? Um guia que é impresso numa impressora 3D com o posicionamento daquele implante que foi definido no ambiente virtual. Então, até aqui, 0 investimento. Tá? Agora, para você colocar o implante, então você recebe o guia, você aqui nesse caso de extração e colocação, extrai o dente, coloca o guia, instala o guia, existem algumas janelas de inspeção para que você possa avaliar. Tá joia? Aí você recebe este guia. Essa. No ambiente de um software, você recebe um guia em que você vai o quê? Ser orientado na sequência de perfuração e instalação do seu implante. Então, você não precisa... o que você precisou de investimento até aqui para fazer o planejamento virtual? Nada. Tá certo? O molde que você fez para fazer o planejamento reverso e o molde que você fez para fazer o quê? Um modelo de gesso para ser escaneado. Mesma coisa. 0 investimento. Tá joia? Aí, o seu laboratório cobra um ensinamento diagnóstico e vai cobrar o quê? Esse escaneamento, uma taxa de escaneamento. Depende do laboratório, 20, 30, 40 reais, ou depende da relação que você tem com o teu laboratório. Muitas vezes eles nem cobram isso de você, tá bom? Então, 0 investimento. Vamos transportar agora para um caso mais complexo.
vamos dizer assim, um caso de protocolo, como esse aqui que vocês estão vendo. Nesse caso, né, a técnica de preparo para implantodontia digital e para implantodontia analógica é a mesma. Você vai precisar o quê? Moldar o paciente. Aqui nós vamos fazer 2 protocolos. Você precisa o quê? Moldar o seu paciente, planos de cera, restabelecer a dimensão vertical, relação cêntrica, montagem dos dentes em cera. E aí, ou você faz guia multifuncional, ou você faz guia tomográfico. Tá joia? Mas você não precisa de nada mais de investimento. E o que difere aqui o planejamento virtual? Você tem todas as informações no software, né? Formação óssea e dentária. Um caso como esse aqui, ó. Vamos dizer, em mandíbula, olha aqui. Você planeja 4 implantes com extração de dentes, tá? E muitas vezes sem retalho. Ou com retalho, porque a técnica de cirurgia guiada hoje pode ser com retalho e sem retalho. A gente vai falar bem sobre isso também lá na semana da cirurgia guiada, tá bom? Então, isso que é importante. Aí você finaliza o caso com 2 partes protocolos. Então, qual é a quantidade de investimento que você precisa fazer para entrar na implantodontia digital? Nada. Zero. Aí eu quero mostrar para vocês isso aqui, essa imagem aqui, ó. Imagine essa imagem, né? Para que você opere esse paciente na implantodontia analógica, em que você vai fazer 2 retalhos, vai expor, vai tirar dente, depois localizar esses implantes. Então, o nível de estresse que você tem, foi o tema da primeira live de ontem de manhã, né? Que você tem na implantodontia analógica é muito alto, né? E você pode usar a implantodontia digital através da técnica de cirurgia guiada, em que a maioria das decisões são tomadas no ambiente de um software. Tá joia? Então, olha lá. Então, qual é a quantidade, né, de investimento que eu preciso para entrar na implantodontia digital? Deixa eu só parar, interromper o meu compartilhamento aqui. Voltar a imagem aqui para mim, para que eu possa, então, fazer as minhas considerações finais. Então, você precisa o quê? Entender o que é a implantodontia digital, né? Você precisa de 0 investimento. A única coisa que você vai precisar investir para um caso, para você começar a implantodontia digital, é num kit cirúrgico, né? Só. Qual, então, né? O que eu te recomendo para que você possa ver a diferença entre a técnica convencional, vamos dizer, do planejamento analógico e do planejamento digital, né? Do planejamento virtual? Faz pelo menos um caso. Quando você fizer um caso, que você vê todos os benefícios, que a gente vai estar mostrando nessas lives aqui diárias, você vai entender o que você vai melhorar, né? Onde é que você vai estar posicionado dentro do mercado, né? Como a live de hoje de manhã, em que eu mostrei que você pode se diferenciar no mercado usando implantodontia digital, né? Que 95% tá no mercado analógico, né? Você está o quê? Você está se posicionando no preço, você está brigando por preço. O paciente está pondo o preço no teu trabalho, né? Ele vem, Edilson, você quer me cobrar 2.000, mas a Daiane está me cobrando 1.000, né? É o mesmo implante. Então, muda até a tua estratégia de negócio quando você vai para a implantodontia digital. Mas volto a dizer, então, essa objeção você não pode mais ter. Eu não vou para a implantodontia digital porque eu vou precisar investir muito. Você não vai precisar investir muito, você vai precisar investir o teu tempo e o teu conhecimento. Então, para isso, você precisa querer, né? Você precisa enxergar o benefício. Quando você enxerga o benefício, você entende o porquê. Um outro ponto que eu falo que é importante, quando você enxerga o benefício, é você medir esse benefício, para ver o tanto que você está melhorando, né? Só assim que você pode o quê? Agregar valor de fato à tua qualidade de vida, à tua profissão, um monte de fatores, tá bom? Se você, vamos dizer, muitas vezes pode pensar, Edilson, mas será que eu não preciso ter um scanner? Então, para que você possa saber se isso funciona, faz o seguinte, molda um paciente seu, é normal, mesmo que você não vá fazer planejamento virtual, molda, encaminha para o laboratório que você trabalha, né? Liga para ele e fala, você tem scanner de bancada aí? Tá? Quanto é que você me cobraria para fazer o escaneamento?
E aí você vê o que você paga para um escaneamento e o que você paga para um enceramento diagnóstico. Aí você vai responder para você mesmo se você precisa o quê? De alto investimento para entrar na implantodontia digital. Tá joia? Quanto tempo nós temos, Dani? 6h30. Quanto tempo de live? Pessoal, então o que eu tinha para falar com vocês hoje, se a gente tiver alguma pergunta, eu vou responder. Se a gente não tiver nenhuma pergunta, eu termino por aqui e vejo vocês amanhã na live das 7h30 da manhã, que o nosso assunto é sobre o quê? Pega para mim. O que é que a gente precisa, então? Olha só o investimento. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Um kit de cirurgia guiada. Pode ser da Neodente. Ah, Edilson, qual é o melhor kit de cirurgia guiada? Pode ser o Cone Morse, pode ser o Gran Morse da Neodente, pode ser Straumann, pode ser da Sim, pode ser da FGM, pode ser da COP. O que eu recomendo quanto a kit? Qual é o melhor? Então, tá bom, Edilson, eu preciso investir num kit. Beleza, qual o kit que você me recomenda investir? Eu recomendo você começar pela técnica, pelo implante que você utiliza. Se você usa assim, compre um kit da Simp, você já está habituado com as medidas. Tá joia? A live de amanhã, tá joia? Eu tenho aqui também, eu acho. Você investe o quê? Investe num kit do que você já conhece. Aí, Edilson, mas pera lá. Mas qual é o melhor kit do mercado? Não existe o melhor kit. Todos os kits têm limitações. Tá? Todos os kits são bons e todos são ruins. Por isso é que você precisa o quê? Entender da técnica. Entender o quê? O que a implantodontia digital, o que a técnica de cirurgia guiada te traz de benefícios. Não é o kit cirúrgico que vai te fazer cirurgia guiada de maneira correta. Você precisa de um método. Você precisa o quê? De um passo a passo para executar a técnica. Você precisa entender a técnica. O mais importante, muitas vezes, não é o kit, é você entender a limitação do kit. Tá? A gente vai falar sobre isso também. Beleza? Obrigado pela participação de todos. Tem alguma pergunta, Daiane? Não. Nenhuma pergunta, o pessoal, então, não tem dúvida. Que maravilha. Então, vejo vocês amanhã, na live de amanhã, às 7h30 da manhã, que eu vou estar falando... Por que entrar para implantodontia digital? Quais seus reais benefícios? Por que você deve entrar para a implantodontia digital e os reais benefícios da técnica para você no seu dia a dia, na sua prática clínica diária, tá bom? Então, vejo vocês amanhã às 7h30. Só lembrando, as lives não ficam gravadas, tá certo? Se programem, né, se cadastrem, né, entrem lá no canal do Telegram, se vocês ainda não fazem parte. No canal do Telegram lá tem toda a programação. Beleza? Obrigado e um abraço a todos.